E aí, pessoal, vamos à parte número 2 sobre a aula do bolsonarismo, combate ao bolsonarismo. Então, hoje eu vou falar sobre o capítulo da violência presente no bolsonarismo. É importante a gente conhecer bastante sobre esse tema, porque o Bolsonaro vai passar, mas o que ele deixou, não vai passar tão cedo. Portanto, a gente precisa falar sobre isso. Olha só, vamos então começar aqui. O bolsonarismo, ele tem em si prioridades, ramificações. Dentre elas, nós temos aqui o advento da violência. O bolsonarismo, ele sempre vai se pautar na violência para se constituir. Então, a violência, ela meio que define, ela é o meio, o começo, o meio e o fim do processo, né, do idealismo. A violência, ela é um instrumento que se serve do bolsonarismo, mas ela é algo além disso. Segundo aqui a Carta Capital, ela é o objetivo principal. Não é um movimento político qualquer, mas é um movimento que elegeu e governou com retórica de simbologia violenta. Durante toda a campanha, lá em 2018, o Bolsonaro se utilizou de discurso violento, misógino, de cultura ao ódio, de cultura ao estupro, inclusive. E nós fomos, pouco a pouco, nos adaptando a ouvir aquelas frases que primeiro nos traziam repulsa, ódio, até mesmo uma certa repugnância. Porém, conforme foi passando os meses e até os anos, a gente foi meio que relativizando este modo operandi de violência presente no bolsonarismo. E a gente foi, pouco a pouco, se adaptando a todos os dias a gente ouvir falar frases misóginas, culto à violência e tudo o mais. O bolsonarismo ele soube articular e soube modificar com muita competência a necessidade de institucionalizar o discurso de ódio, e não somente o discurso, mas as próprias práticas de ódio. Todos aqueles que se contrapõem a esse modus operandi é imediatamente apontado pelos bolsonaristas como sendo ou comunista, ou inimigo da pátria, ou inimigo deles, bolsonaristas. Com isso, eles intimidam, agridem, matam cada vez mais e cada vez menos com uma disfarçatez. Eles sequer procuram esconder o sentimento ao qual eles reproduzem. Eles intimidam durante atos de campanha, eles intimidam no trabalho, na escola,
na própria família. Quantos e quantos de nós pode deixar de afirmar que de 2018 para cá perdemos em vida filhos, esposos, esposas, irmãos, tios, primos, porque são pessoas que, quando fanatizadas, elas vão ao extremismo e fica impossível da gente manter um diálogo com eles, mesmo que a gente faça um grande esforço. E eles não respeitam nenhum grupo. Eles não respeitam as mulheres, os idosos, jovens, os deficientes. Simplesmente eles isolam em dois grupos, os favoráveis a eles e os contrários. Aos favoráveis, eles admitem todo e qualquer erro, desvio de conduta, falta de caráter. Eles sempre arrumam desculpas para justificar cada erro ou cada ação imprópria daqueles que fazem parte dos seus grupos. Já o contrário não é válido. Quando eles isolam as pessoas no grupo oposto, ou seja, naqueles que eles ditam como se fossem inimigos, aqueles eles dão xingamentos, misoginia, violência, pancada, e não tem limites. Basta a gente entrar nos noticiários de qualquer portal da internet para a gente se deparar quase todos os dias, se não for todos os dias, com alguma notícia violenta, principalmente agora, nas vésperas da eleição do segundo turno. Ontem mesmo, por exemplo, tive notícias de jornalistas que fora agredida por um bolsonarista ou dois bolsonaristas, simplesmente pelo fato dela estar ostentando um adesivo. Outro dia, vídeos e mais vídeos dos bolsonaristas que desrespeitaram a padroeira do Brasil, indo até a cidade de Aparecida do Norte, não para cuidar da sua parte espiritual, mas para reverenciar o seu líder e se contrapor à fé das outras pessoas, inclusive hostilizando fortemente um jovem que lá estava, simplesmente porque usava uma camisa vermelha. Aliás, basta você usar uma cor que eles elegeram como sendo cor comunista para que o ódio reverbere fortemente entre eles. O vermelho geralmente é a cor eleita para que eles combatam veementemente os seus inimigos, porque também temos essa característica. O bolsonarismo, a violência do bolsonarismo, traz também conceituações, traz para discussão, se é que podemos dizer que eles discutem, conceitos que, pelo menos até 2018, a gente pensava que já havia sido superado, como, por exemplo, o tal do comunismo, sem nem se importar de informar ou de procurar se informar sobre o que é o comunismo, no sentido mais básico da palavra mesmo.
procurando em um dicionário. Eles nem essa consulta simples eles fazem para pautar suas discussões violentas sobre o comunismo. Eles simplesmente taxam as pessoas como tal e, independente delas serem ou não, sequer eles dão chance, oportunidade de defesa ao outro lado. Se nomeiam os paladinos da justiça, os paladinos da moral e dos bons costumes, se dizem prezar pela família e pelo bom andamento dela, mas entre eles mesmos se tratam muito mal. Há machismo, há misoginia, há desrespeito e até mesmo pederastia, estupros e tudo mais. É aquele ditado: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou então, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. A hipocrisia é muito presente nesse tipo de violência dos bolsonaristas. E outro fator também é a questão do uso das palavras. São sempre as mesmas: comunista, petistas, ladrões, marginais, vagabundos e todo o resto. A condição intelectual dessas pessoas, e aí eu estou falando da massa, né, da grande massa, porque aqueles que estão na ponta, né, eles sabem o que é cada palavra dessas. Eles leem, eles estudam, porque para manipular a grande massa não é qualquer imbecil, né? Eles têm que ler para aprender táticas de manipulação. Só que para as massas, eles usam apenas meia dúzia de palavras, que servem como disparos mentais para atiçar a violência e inibir os opositores, que eles chamam de inimigos. Militantes comandados geralmente por um ou dois ou três generais, e aí quando eu digo generais não estou nem falando da questão do exército ou dos militares, estou falando da questão de comando mesmo, né? Eles seguem cegamente aquelas pessoas que eles elegem para serem seus líderes. E essas pessoas podem fazer o que for, que eles sempre vão arrumar uma justificativa para enaltecer aquele líder e cegamente o seguir. E isso leva, às vezes, as pessoas que são fanatizadas a traumas terríveis, mentais, perturbações horrorosas. Essas pessoas elas só vivem na ira, propondo medo a todos aqueles que lhe contrapõem. Eles falam raivosamente, como diriam os antigos, sai rajadas de fogo dos olhos, fogo nas ventas, melhor dizendo. Não são pessoas mansas de coração, são pessoas raivosas, pessoas iradas, violentas. Aliás, por falar em mansos de coração, eu me lembrei que eles pregam no faço o que eu falo e não o que eu faço, eles pregam muito sobre Jesus. Se dizem seguir a Bíblia, mas
fazem tudo ao contrário do que aquilo que Jesus ensinou quando aqui esteve. Cada vez que eles são chamados à atenção dos seus atos, eles buscam justificativa em um único versículo bíblico, dizendo que Jesus usou, sim, de violência quando foi necessário, o que não é verdade absolutamente. Então, entender as vítimas, né, as possíveis vítimas do bolsonarismo, nos ajuda também a, inclusive, nos livrar deles. Mulheres, LGBTs, negros, pobres, analfabetos, periféricos, favelados. São os grupos que geralmente essas pessoas elegem para serem suas vítimas cotumais. E é engraçado porque, trágico, né, na verdade. Seria engraçado se não fosse trágico. E é engraçado e trágico porque eles, às vezes, agem como capitães do mato, sabe? Os capitães do mato da escravização, que eram pretos também, pobres também, só que porque tinham uma arma na mão e um certo poderzinho dado pelo coronel ou aristocrata, eles, os capitães do mato, se julgavam mais e melhores do que os seus irmãos. Os bolsonaristas são assim. Eles agem como capitães do mato. Muitos deles são pretos, pobres, periféricos, favelados, analfabetos. Mas porque eles, de repente, herdaram alguma coisinha da época do governo Lula e Dilma, e eles ascenderam um pouquinho na vida, eles logo se esquecem das suas origens e passam a se achar melhor do que os seus irmãos, melhor do que aqueles que lhes são vizinhos, lhes são parentes. São os capitães do mato atuais. E a gente fala, será que essa violência sempre existiu? Sim. No que afere o bolsonarismo, sim. É que essas pessoas estavam todas escondidas. Por quê? Não era politicamente correto dizer que eram preconceituosos, misóginos, violentos, que não gostavam de pretos, porque eles não tinham uma representatividade no poder maior do país. E hoje eles têm. Pelo menos têm até dezembro, se Deus assim permitir. E eles se vendo representados, eles, logicamente, que parecem que apareceram, né? Mas eles sempre estiveram aqui, sempre fizeram parte dos mesmos pensamentos tacanhas herdados da aristocracia e dos quase 400 anos de escravização no Brasil. Então, o bolsonarismo precisa ser combatido com muita veemência pelo próximo governo, porque, senão, andaremos com o fascismo no nosso pescoço, ainda por muitos e muitos anos. Esse foi o capítulo 2 da nossa série sobre o bolsonarismo. Eu espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilha, se inscreve nesse canal, comenta aí embaixo o que você achou do vídeo, se você gostou ou se não gostou e por quê. Muito obrigada. Até a próxima.
Tchau.